se é para te poder... Não, acho que tá quiser, tranquilo. Não? Não, se quiser, eu consigo controlar aqui, daí eu fecho. Tá. Não, mas eu deixo fechado qualquer coisa. Se tiver o Toby quiser participar, tem os cachorros que podem querer participar da reunião. A gente fecha um pouquinho. Em casa não é Em diferente, casa, tem uma gatinha que fica passeando aqui na frente do computador, eu já tive que deixar ela para o lado. Estando em casa acontecem essas coisas, né? Então, vamos aguardar um pouco para ver o pessoal chegando, que eu falei para o pessoal, vamos jantar um pouquinho mais cedo para participar da live, né? O pessoal aí da região de Concórdia, aí, da região de vocês, ficaram muito felizes, né? Eles conhecem vocês, elogiaram bastante, ficaram bastante felizes com essa oportunidade de conversar, assim, né? Foi muito bom. É excelente iniciativa. Desde já eu agradeço o convite, né? Nós é que agradecemos, né? A disponibilidade de participar com a gente, assim, muito bom. Vamos aguardar um pouquinho, né? O pessoal está entrando já. Até sim, eles... senhora. Tudo bem. Acabei de dar banho no Theo, tá tudo certo. Ah, pois é, o nome do seu menino é Theo, né, doutor Fabrício? É, Teodoro. Ah, Teodoro. Tá. Teodoro. Eu sabia, mas acabei esquecendo. Então, o doutor Cristiano está falando que está muito calor aí no oeste de Santa Catarina, né? Tá Nós, quente. Calor e seco, né? nós aqui é o contrário, né? Na nossa chuville, não para garoa e tá Uhum. Melhorou? Agora eles estão no mudo por enquanto. Agora eu deixei eles no mudo. Uhum. Eu vou mandar lá no grupo da ADI o link. Isso. Tá no Facebook, mas, né, para eles acharem mais rápido. A gente já está mandando o link direto no grupo do WhatsApp da associação, né, para que eles possam acessar mais fácil também, né, pelo Face, mas tendo o link facilita daí, né. Esse daí, esse, né? Isso, a gente pode mandar no de Concórdia e de Criciúma também. Então, a gente tem coraçãozinho rosa. Tem dois coraçãozinhos rosa, podemos mandar também. E já facilita para quem quer participar. Tem 12 pessoas já assistindo. Vamos tirar eles do mundo? Deixa eu tirar eles do mundo. Isso. Então, hoje a gente vai, né, então, para quem já está chegando aqui para participar com a gente, nós estamos bastante felizes. Nós fizemos uma live no mês de agosto com o doutor Abel e a nossa advogada, né, que nos apoia, a doutora Letícia Machado. E hoje nós temos também mais dois convidados, que eu já vou apresentar um pouquinho para vocês, né, para quem já está entrando participar com a gente. Eu só quero, antes, falar algumas coisinhas importantes da associação, né? Na última live, a gente contou em maio, depois na última live a gente comentou que a gente já conquistou o nosso título de conscientização e divulgação das DIs, né? Na verdade, não é título, nossa lei estadual. Isso facilita bastante o nosso trabalho, né, com as entidades, com o poder público, enfim, para que a gente possa trabalhar durante o ano e no nosso Maio Roxo também. E esse ano, mesmo tendo essa pandemia, a gente tem repetido essa frase, né, que a gente fica afastado fisicamente, mas a gente não se afasta da nossa causa. Mesmo tendo essa pandemia toda, nós pensamos que as coisas, de repente, não fossem fluir tanto assim. Mas eu acho que nessa nova coordenação que a gente assumiu agora em julho, né, a gente conseguiu um passo bem importante. Nós temos alguns conveniados agora na nossa associação. Então, os pacientes podem acessar o site, né, e ver quais são os profissionais conveniados. Então, nós temos proctologistas, né, o doutor Fabrício também já está com a gente. Nós temos a gastropediatra, a doutora Nilza, temos a dermato, temos oftalmo, temos uma psiquiatra também nos apoiando.
Temos psicólogos, nutricionistas, a advogada, como eu comentei, por alguma causa que se faça necessário na associação, né? E nós temos também uma massoterapeuta aqui de Joinville. A gente vai firmar mais convênios, assim, porque às vezes os pacientes que fazem tratamento através do SUS não têm acesso ou é muito demorado o atendimento, né? Então, tendo os conveniados facilita o atendimento para eles de alguma especialidade, ou mesmo, né, como a gente falou, com um advogado, porque tem pacientes que profissionais que podem atender de forma online também, não há só necessidade de ser presencial. E alguns planos de saúde, os pacientes que fazem através do plano de saúde, eles também, o plano às vezes não cobre determinada especialidade, então mesmo através do plano de saúde, esse convênio vem facilitar, né? Então essa é uma novidade boa da associação. Mas então agora, antes de passar a palavra para os nossos convidados de hoje, né, eu vou então apresentar o Dr. Fabrício, né, já é nosso parceiro há muito tempo da associação, né, já tem o grupo lá em Concórdia. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é membro do GEDIB também. E é o pai do Teodoro, né? O doutor Fabrício. E o doutor Cristiano, né? Eu não conheci, vim conhecer agora, né? A associação está chegando até o doutor Cristiano através do doutor Fabrício, ele é um psiquiatra, especialista também em psiquiatria da infância e adolescência. Ele é integrante da Associação Catarinense de Psiquiatria. Tem especialização na Santa Casa, lá de Porto Alegre. Ele foi preceptor de estágio em psiquiatria em São Francisco Hospital, né? Muito bacana. E o doutor Fabrício me contou que o doutor Cristiano é pai do Santiago, da Cárida e da Clara. Isso? Então, tá. Então, eu vou passar a palavra, né, para os nossos convidados, para a gente bater esse bate-papo, uma conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre as doenças mentais, né, e como pode os pacientes com DI, né, desenvolver essas doenças, como pode fazer o tratamento. E vamos, quem quiser fazer algumas perguntas também, depois já pode ir colocando, né, no final mais no final da live a gente vai tentar responder. Não posso dizer que todas, mas vamos tentar, a grande maioria, esclarecer as dúvidas, tá bom? Bem-vindos, então, doutor Cristiano e doutor Fabrício. Muito obrigado, Letícia. Tem que acionar teu microfone, Fabrício. Ainda não. O doutor Fabrício está com o telefone desligado, o microfone desligado, doutor Fabrício. Mas não é aqui no controle, é o seu lá. Ele falou que provavelmente seja do celular, né? Isso. Deu, Fabrício? Ainda não estamos ouvindo. Ela vai tentar sair de novo. Nós combinamos, eu e o Fabrício, ali, aumentar o nível de ansiedade, assim, da conversa. Daí ele resolveu detonar o celular dele ali, né? Acontece. Qualquer coisa, o doutor Fabrício sai e entra de novo, né? O no microfone, vamos ver se muda alguma coisa, né? Pode ser o reconhecimento do StreamYard também, da plataforma. Uhum. Tu sabes, Letícia, que o Fabrício criou um processo de intervenção, assim, um protocolo anterior, até para nós conversarmos. Ele me pediu uma questão, assim, de referir o que seria a saúde mental atualmente. Dentro da própria Organização Mundial de Saúde, nós não temos um padrão oficial sobre isso. Porque saúde muitas vezes tem a ver com harmonia. Harmonia, equilíbrio, melhora de todas as nossas funções, tanto funções executivas, funções físicas, né, corporais, né. Então, estabelecer um padrão hoje sobre saúde mental é muito mais complexo do que há 20 anos atrás.
estabelecer um padrão como o que são doenças mentais, os transtornos mentais, é mais complexo ainda, né? Porque no meio de todo esse processo lidamos com fatores que chamamos de preconceito, né? Que continuamente nós vamos trabalhando, né? Estamos tentando derrubar e informar as pessoas, né, que realmente temos que combater esse processo e nos defender dele até, né? E com instrução. Anteriormente à abertura da conversa, tu me referisse a um padrão interessante, né, que temos muitos adolescentes comprometidos, né, ou acometidos com o processo de doenças inflamatórias. Isso é muito, muito interessante, porque é uma fase importante de autoafirmação, é uma fase importante onde nós vamos em busca, né, de aceitação. Nós estamos começando, iniciando nossos processos competitivos, escolhas importantes como companhia, sexualidade, o que vamos fazer pela frente. E em alguns momentos somos acometidos, né? Esses indivíduos são acometidos por uma doença importante, né? Que muitas vezes tem até a tendência de cronificar. E aí que entra o processo, muitas vezes, que nós chamamos de transtornos, né? Transtorno é algo que incomoda, que vai causar prejuízo. Então, costumamos chamar, dentro desse evento, o processo transtorno de ansiedade. Ou, dentro de algo muito importante, que trabalhamos durante todo o ano e damos uma ênfase importante, como vocês dão no maio, nós damos no setembro, sobre a depressão, né, que muitas vezes acomete muitos desses indivíduos, né, porque essa patologia pode ser muito limitante, né, pode ser muito, a intervenção nela também é muito limitante, então assim, gerando fatores onde o indivíduo pode se fragilizar, né, e pode cair, pode deprimir. Então, é muito interessante conversarmos sobre isso também nessa noite, né. É porque quando a gente fala em tratamento de paciente com doença inflamatória, a gente sempre fala que não é só o especialista coloproctologista ou gastro, né? Esse tratamento está baseado num tripé, que o paciente tem que cuidar da nutrição, mas tem que cuidar muito do seu emocional, né, da parte psíquica do paciente, né? Com É muito certeza. importante, não pode descuidar dessa área. Com certeza. Não pode. Acredito que não seja nem só 3 bases, né? São múltiplas bases, né? E todas elas dentro de um elo específico, né? Um deles é o componente da saúde mental, sim. O evento nutricional, então, né, é algo imprescindível, né? E, porém, que a gente tem de maior processo, né? A consciência corporal, né? Que nós vamos adquirindo isso com o tempo, né? Dificilmente a gente pode pedir consciência corporal para um adolescente ou para um adulto jovem, que está no meio desse processo, ele está em constante transformação. Então, dentro disso, o principal fator é essas bases de apoio que nós vamos ter para com eles, né? Então, e a doença inflamatória intestinal, né, doutor Cristiano, a gente sabe que um intestino que está inflamado, ele não consegue absorver todos os nutrientes necessários. E aí entra a parte do cérebro também, né? O cérebro também precisa de nutrientes, vitaminas, o cérebro também precisa, né? É uma área riquíssima, né? É uma área muito rica. Não consegue absorver, né? Então, e não somente por processo de absorção. Dentro do intestino, que ele entra em desequilíbrio, nós temos vários outros fatores e alguns dos próprios neurotransmissores e os principais, muitas vezes, agentes inflamatórios, eles vão ultrapassar a barreira hematoencefálica. E fazendo isso, realmente, eles inflamam o cérebro. E com isso, infelizmente, entra no componente, né, psiconeuroendócrino neurológico. Então, assim, é algo multifatorial, e essas interleucinas, esses fatores inflamatórios, eles têm a tendência de deprimir o paciente, levar esse paciente, sim, a eventos maiores, até um deles é a depressão, e potencializar, né, potencializar todos esses fatores de má absorção, né. Então, por isso, acho que a importância hoje dessa nossa conversa, porque muitas vezes os pacientes, eles também se culpam por estarem deprimidos ou ansiosos, como se fosse uma escolha do paciente, né?
como se ele dissesse assim, não, eu estou tratando, eu estou bem, por que eu estou ansioso, por que eu estou deprimido? E o paciente ainda sente essa culpa, né? Então a gente começa a entender todo esse Sente, processo, né? sente. Tem que estabelecer muito bem isso, o que é esse processo de culpa. O que tem a ver com interno e o que tem a ver com o externo. A grande maioria dos adolescentes, eles vivem muito também o externo, né? Então, ao nós verbalizarmos para ele, poxa, mas como é que tu tá deprimido? Tu tem tudo. Que história é essa? Tá deprimido? Tá com falta de trabalho? Tá com falta do que fazer? Mudamos a palavra depressão. Vamos criar uma doença de pegar. Ah, tu tem um tumor. Tu tem um tumor, como é que tu tá deprimido? Muda, né? Tu tens uma doença inflamatória intestinal, como é que tu tá deprimido? Sabendo hoje que a informação, né, refere que você vai ter muitos enfrentamentos, o tratamento pode cronificar, o tratamento pode, ele te garante muitas vezes uma sobrevida, uma qualidade boa, porém, no meio de todo este processo, que é uma longa caminhada, podemos ter eventos depressivos, e sim, né, o principal fator é não termos medo de cair, se cairmos, sim, pedirmos ajuda. Esse é o principal fator. E o paciente, eu sempre penso assim que os nossos pacientes, eles sofrem discriminação, no caso, duas vezes, dupla. Primeiro, pelo fato de ter uma doença inflamatória intestinal, que é difícil conversar sobre isso, aceitar, ou as pessoas não estão vendo, acham que é mentira, né? E se a pessoa também, como o doutor falou no início, né, doutor Cristiano, se o paciente tem uma depressão, uma ansiedade, eles acham que é falta de trabalho, que é falta disso, falta daquilo. Também discriminam, às vezes a pessoa não entende, né? Existe. Isso. Então, eles estão sendo discriminados duas vezes por motivos diferentes, assim, né? E muitas vezes não haveria nem a necessidade, né? Não seria só discriminação externa. Existe esse processo de limitação. Vou ter que pegar um ônibus, digamos, se nós não estivéssemos em pandemia, pegar um ônibus daqui para Floripa. Quantas vezes eu vou usar, muitas vezes, o banheiro, pacientes que têm colites importantes, vão pegar um avião de Floripa para o Chile, de Floripa para o Panamá, para os Estados Unidos. Muitas vezes se reserva a não viajar devido às diversas vezes que eles terão que ir ao banheiro. No trabalho, o mais simples, né? No trabalho é a mesma coisa, né? Dor, sintomas importantes de cólica abdominal, processos inflamatórios, tem que ir um banheiro, ou não consegue sair da sua casa em momentos importantes, né? E realmente, tu compreender isso, né, para o externo que não está sofrendo isso, é difícil compreensão. Nós vemos hoje diretamente, muitas vezes, não somente nos profissionais mais diversos, nos indivíduos mais diversos, mas nos profissionais de saúde, né, que chega, vai respondendo, até criar-se um diagnóstico, muitas vezes, de uma doença inflamatória intestinal, até demanda tempo, demanda um bom tempo, né, se passa pelo pediatra, vai para o clínico, muitas vezes até melhora com alguns medicamentos sintomáticos, reserva, tem um outro enfrentamento, piora, e assim vai, né. Essa é uma das funções da gente enquanto associação, né? Ajudar os pacientes, divulgar, conscientizar para que melhore esse diagnóstico precoce, né? Isso já é um percentual grande dos pacientes. Raramente algum consegue fechar o diagnóstico logo no início. Eles têm toda essa dificuldade de fechar esse diagnóstico e é uma caminhada longa, né? Uma caminhada longa até conseguir. Não, com certeza. Vamos tentar reaver o Fabrício aqui. Isso. Está nos escutando, Fabrício? Eu estou escutando, estou. Vocês me escutam? Agora, com certeza, sim. Agora está espetacular. Então, desculpe, falha técnica, né? Enfim, eu estava balbuciando na hora que estava só saindo a voz, desculpa, a imagem, que a saúde mental se tornou uma voga, né, ou uma necessidade de ser discutida, porque quase 700 milhões de pessoas são acometidas em todo o mundo por algum problema de saúde mental. E eles são os mais diversos, né? E essa época de pandemia, acho que era disso que vocês estavam até discutindo, eu não escutei, desculpe, essa época de pandemia, de ter sempre muita informação, 24 horas ligado em informações, senão a gente está atrasado, gera essa alteração de saúde mental de grande monta, né? E para isso que a gente trouxe o Dr. Cristiano,
um especialista, um amigo, com quem eu discuto muitos casos, para nós tentarmos entender e melhorar. Acho que começamos do começo com o diagnóstico, doutor Cristiano, como a gente, as dicas ou o que a gente deve olhar para pensar em transtornos de saúde mental. A variação do transtorno em si, que é mais comum falar-se em 700 milhões de indivíduos acometidos. A grande maioria são dentro dos transtornos de ansiedade, né? Hoje, acredito que 80% da população economicamente ativa está apresentando algum tipo de transtorno de ansiedade. Desse tamanho intenso, né, de 80%, 30% já ultrapassou, né, já entrou em processos depressivos em si. Não referindo em doenças muito severas como bipolaridade e esquizofrenia em si, ou toque. Porém, no entanto, assim, patologias como transtornos de ansiedade, né, a grande maioria, até como a gente estava conversando com a Letícia anteriormente, na parte da adolescência, adulto, jovem, tem referência com padrões de taquiarritmia, sudorese, sensação muito intensa de opressão. Desses padrões de opressão, uma dificuldade muitas vezes até para respirar ou até para expirar. Parestesias, que nós chamamos, que são aqueles formigamentos, né, devido a uma descarga adrenérgica muito importante. E acredito que também, né, Fabrício, um dos principais fatores anteriores à prova, anteriores às saídas de casa, anteriores a fechamentos de relacionamentos, que são os episódios autonômicos, né, e os processos que podemos ter uma dor abdominal difusa, podemos ter diarreia associada dentro do transtorno de ansiedade, né. Era muito comum, na adolescência, o indivíduo ter dores abdominais ou até enxaqueca, que também é comum, anterior a um compromisso, anterior a um fator onde eu ia ir para um enfrentamento. Né. Se isso vai cronificando, vai se estendendo e vai limitando cada vez mais o indivíduo, daí nós temos outros fatores que podem nos levar a um episódio depressivo. Então, o isolamento, os pensamentos de culpa, as projeções para terceiros, né, que já temos uma incapacidade, que não servimos mais para nada, que são os julgamentos críticos muito severos, né, um humor mais rebaixado, com um choro fácil. Não necessariamente necessita ter o choro. Na adolescência temos um humor mais irritável, né? Infância, adolescência é um pouquinho diferente do adulto, assim, porém um humor mais rebaixado, nossas funções cognitivas mais rebaixadas também, tanto no processo de ansiedade quanto depressão, isso pode ocorrer, né? O indivíduo constantemente, como tu falaste antes, recebendo informações constantemente, sendo ativamente e excessivamente exposto, ele vai sentir isso, né? Ele vai ter uma queda na sua produção. Então, esses sintomas são a interface dos transtornos de ansiedade, dos episódios depressivos, né? Falando em adultos... Eu vou ficar off para deixar vocês conversarem, né? Eu só lembrei de fazer um parênteses, eu acho que isso que o doutor Cristiano colocou serve tanto para essa parte do emocional, né, nessa parte assim, quanto na parte transformatória intestinal. Mas a pessoa demora também para pedir ajuda, né? Demora, porque até a pessoa entender o que está acontecendo com ela, tanto na doença inflamatória como na alteração do humor, às vezes o familiar não está atento, o que pode estar acontecendo, né? E às vezes o próprio paciente, então essa demora também, às vezes, em pedir ajuda, né? Isso que o doutor Cristiano falou, né? De ver e pedir, né? Tanto a demora, Letícia, mas em nível de consciência, muitas vezes nós sabemos. Até muitas vezes como pais, nós também sabemos. A grande questão é não minimizar ou não levar isso para simplesmente um sintoma. E a gente tem que observar o conjunto dos fatores, né? Que está limitando daqui a pouco a ir à escola, que está limitando daqui a pouco a sair, interagir, a realizar suas pequenas, as mais básicas atividades. Então, temos que perceber este processo também, que daí nós conseguimos realizar uma intervenção mais precoce, com certeza. E não negar, que alguns têm uma defesa importante também de negar. Simplesmente não está acontecendo, né? Então, é pior ainda, muitas vezes, né? Na questão de posição paterna. Né?
Então, eu quero lembrar as pessoas, né, que estão participando, se quiserem fazer algumas perguntas, deixar escrito ali, eu vou anotando, e no final a gente retorna, né, e ajuda para ver se a gente consegue ajudar a responder, né, e ver com o pessoal, tá bom? Acho que fica um pouquinho, Letícia, que o Fabrício ainda está com problemas aí. Eu acho que ele saiu. Acredito eu. Não, voltou. Tive que mudar. E a internet hoje resolveu ficar mais instável. Desculpe, Cristiano. Desculpe, Letícia, a todos que estão escutando. Vim até próximo ao roteador aqui para ver se fica mais funcional. Então, sobre adultos jovens, como você estava comentando, essa é a nossa realidade, né? Pacientes entre seus 12, 13, 15 anos até os seus 40 anos, que têm muitos dilemas, né? Que têm muitos anseios, e muitas vezes para não parar, para não se sentir excluído, como você estava comentando anteriormente, ele nega esse sintoma, né? E essa é uma das questões que estava lá na pesquisa dos pacientes, da jornada dos pacientes com doença inflamatória, que a chegada até o especialista ou até o diagnóstico, às vezes é demorada, e muitas vezes por fingir ou fazer de conta que está tudo bem, ou tentando omitir um sintoma que é tão importante, como uma diarreia, pensando que não é nada, né? E muitas vezes isso não vem só do paciente, vem até de um outro profissional, de um colega de atendimento de atenção básica ou de um pronto-socorro, que muitas vezes fala que isso é muito psicossomático, né? E esse é uma grande dificuldade. Respeitar o paciente, ver a sua vivência, se pôr no lugar do outro, eu acho que isso é uma coisa que faz diferença e que faz diferença no diagnóstico e na evolução desses pacientes, né? Quanto aos cuidados desses pacientes, doutor Cristiano, a gente sabe, você já enumerou aí a ansiedade, até como início de um quadro depressivo, ou a fase ansiosa antes da depressão, que muitas vezes acompanha a doença crônica. Isso é uma realidade frequente dos nossos pacientes. E como orientar, ou como tratar, ou que meios a gente tem de mudar essa realidade, né? Buscar ajuda, buscar auxílio, buscar terapia, mas o que fazer para tentar melhorar, né? Acho que isso é uma necessidade de todos, inclusive minha, entender e aprender. Interessante, né, Fabrício? O primeiro processo é a empatia. Se colocar na posição do paciente. Acredito que esse é um dos primeiros eventos. O segundo, muito importante, é sempre o jogo aberto. Tu poder esclarecer o paciente do que realmente está acontecendo e muito provavelmente do que poderá acontecer. Saber que muitas vezes o investimento em um tratamento mais complexo pode, né, baixar a energia, alguns momentos a doença inflamatória ela pode piorar. Então, quanto mais tu conseguires esclarecer nessa abordagem, muitas vezes que sabemos que não é muitas abordagem de um processo terapêutico, mas esse é o primeiro passo. A partir disso, sim, o paciente tendo noção deste evento, a psicoterapia é algo imprescindível. Muitas vezes a psicoterapia em grupo, ou o próprio o suporte, o amparo familiar dentro da psicoterapia, dentro dos próprios ambulatórios de doenças crônicas, ele seria uma conquista muito, muito interessante, né, que houvesse, porque tem uma melhora considerável. E sabemos que praticamente 80%, né, de 70% a 80% desses indivíduos que cronificam, eles vão utilizar algum tipo de medicamento antidepressivo, até sob uma forma de amenizar. Não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, mas porque nós temos visto, né, a grande maioria dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais e doenças reumatológicas vão necessitar em algum momento de um medicamento antidepressivo. E daí também temos que quebrar esse paradigma, né? Se temos alguns instrumentos que nós possamos utilizar para melhorar a qualidade de vida do paciente, além da consciência corporal, temos que utilizar. Temos que utilizar. Então, psicoterapia, atividade de relaxamento, né? Yoga, tai chi, o próprio pilates, que muitas vezes no meio de um processo inflamatório é complexo de fazer, né? Esses níveis de reabilitação,
mais difícil, porém, quando melhora a situação, é interessante, muito interessante entrar em contato com essas intervenções. Ele permite, muitas vezes, que o indivíduo consiga relaxar, porque ao não relaxar, ele potencializa muito esse processo inflamatório. Tu falou uma palavra interessante, né? Foi num centro de saúde, e se abordou, não, é psicossomática. Poxa, uma das coisas que a gente mais tem estudado atualmente são os componentes psicossomáticos. E pasme, né? A ansiedade dói. A depressão pode doer. Ela pode doer. Os sintomas, muitas vezes, eles são físicos. Mas a origem, muitas vezes, ela é somatoforme. Só que o processo somatoforme já tem um reconhecimento que ele é inflamatório. Tanto que a própria fibromialgia dói. A síndrome fibromialgia, há 3 anos ela foi reconhecida, posterior a um trabalho sobre o Tai Chi Chuan, pela revista, pelo British Medical Journal, né, que é um jornal de medicina inglesa. Então, pasmem você, a gente fala tanto sobre doenças crônicas, fibromialgia, doenças reumatológicas, porém o reconhecimento há 3 anos é muito atual. Então, quanto mais nós conseguirmos informar, melhor. E acho que informação é tudo, né? Orientar grupos de apoio, discussões, associações de pacientes que nos tragam problemas e que a gente tente buscar um caminho, acho que é essencial, né? E é isso que a gente vê no dia a dia. E agora você tocou num assunto também sobre medicamentos. Como instituir, porque, é claro, tem uma comunidade médica também assiste essas lives, mas ou como instruir, ou como iniciar um tratamento, como buscar o melhor para cada paciente. A gente não é especialista, a gente tem uma abordagem padrão, assim, muitas vezes a gente usa bloqueadores ali da serotonina, né, para aumentar a quantidade de serotonina, porque é o que a gente conhece no intestino, que tem alguma relação com probióticos e tem ali uma relação alimentar também. Como iniciar esse tratamento, ou como buscar qual medicação, como escolher para cada paciente. Acho que são dicas que você pode nos dar. A comunidade médica perceber muito o processo das reações colinérgicas. Os mais utilizados atualmente são os inibidores da recaptação da serotonina, né, que vão em nível neuronal, em nível de sinapse nervosa, fazer essa recaptação. Temos falado muito sobre triptofano, sobre até eventos de absorção, tanto que o próprio triptofano, hoje é legal que nós podemos conversar sobre isso, ele não está mais sendo indicado na questão de ansiedade e depressão, porque grande parte do processo triptofano, 95% da serotonina, ela é produzida em nível intestinal, só que dentro desse componente, grande parte não passa a barreira hematoencefálica. Então, é somente em nível de recaptação neuronal. Por isso que, realmente, os medicamentos, eles não são medicamentos para aumentar a formação, a produção de serotonina em nível intestinal. Porque, a partir disso, estamos aumentando outros fatores que também são fatores inflamatórios, né? Os ácidos quinurônicos, os eventos maiores que podem interferir em outros processos, não somente em nível intestinal. Então, é interessante que a gente possa estabelecer dentro disso. Medicamentos, muitas vezes, anticolinérgicos, né, os antidepressivos mais antigos, que foram muito eficazes, né, nortriptilina, amitriptilina, a própria imipramina, clomipramina, que fazem, só que algumas vezes, esses medicamentos, eles podem até causar constipação. Nós comentamos muito sobre isso, porque é um grande eixo, né? Principalmente eu acredito que vocês da gastro, da prócto, vocês iniciavam muitas vezes uma nortriptilina e melhorava muito a diarreia por esse efeito antidiarreico, muitas vezes, ou anticolinérgico, né? Só que também, poxa, né, vamos utilizar isso muitas vezes para um idoso, vai baixar a pressão, vai interferir em nível cardíaco, tem que ter um grande cuidado. Então, os mais seguros atualmente são os inibidores da recaptação da serotonina. Atualmente também estamos vendo que o mercado já está oferecendo coisas que tínhamos em países europeus e próprios Estados Unidos, Canadá, como tu falaste anteriormente, os probióticos, que pode ser um grande investimento também para frente em nível de introdução, né, de bactérias em si, bactérias
que vão tornar o intestino um pouco mais saudável, melhora um pouco mais a troca, o processo inflamatório, melhora da proteção da mucosa intestinal em si, e com isso eu acredito que também melhora muito a energia desse paciente, né? Porém, assim, manejo específico, né, Fabrício? A grande maioria vai usar inibidor da recaptação, um pequeno cuidado com fluoxetina e sertralina no início, pela potencialização dos fatores gastrointestinais. Pode até no início dar um pouquinho mais de diarreia em si, porém depois, né, nós vamos adequando. Então, alguns pacientes, muitas vezes, um quadro muito grave, vai haver necessidade de medicamentos mais poderosos, né? Temos que ter um cuidado muito grande com o carbolítio para doença inflamatória intestinal. Eu procuro não utilizar alguns antiepiléticos em si, os anticonvulsivantes, né? Como medicamentos como ácido valproico, carbamazepina, que são medicamentos hepatotóxicos, que também temos que ter um cuidado para esse arranjo. Porém, assim, custo-benefício. Pegamos um paciente muitas vezes, né? Pegamos uma vez uma adolescente, não sei se tu te lembra, que chegou a fazer uma fístula retal. Era uma pacientinha, muitas vezes, que, poxa, com um transtorno afetivo bipolar, com alguns eventos de tentativas de suicídio na sua fase, né, dos seus, né, adulto jovem, 15, 16, 17 anos para frente. Então, havia muito comprometimento. Então, recua-se, se interna o paciente, muitas vezes, para a proteção, para orientar a família, para trabalhar realmente a medicação, para dar o amparo psicológico, e a partir disso se cria toda essa rede de suporte, né? A busca do medicamento perfeito a gente sempre está, né? O tratamento ele é completamente único para o indivíduo, né? Não existe fórmula de bolo dentro da nossa especialidade em si, dentro da medicina. Podemos criar protocolos, mas não temos receita de bolo. Nós vamos sentindo o paciente, tateando o paciente, observando qualquer outra comorbidade. Isso é muito importante. O paciente muitas vezes não vem somente com um tipo específico de sintoma, acredito, né, Fabrício? Então, multifatorial, né? Tanto que a própria depressão ela é multifatorial, não é só falta de receptor serotoninérgico em nível neuronal, né? São os fatores de estresse, né? Todo o fator ambiental. Né? Hoje se trabalha muito o conceito chamado epigenético, né? Toda a derivação dessa nossa quantidade de genes que muitas vezes não vai se manifestar durante a vida inteira. Só que muitas vezes esses genes, infelizmente, tendem a se manifestar. Temos uma consequência importante para frente, né? Isso. Um outro fator ambiental que a gente consegue modular é a alimentação, né? Não sei se na psiquiatria também a gente fala-se em restrição alimentar ou ajuste alimentar, mas na Procto eu, principalmente, gosto bastante de falar de comida com meus pacientes, porque é a base de tudo, né? Então a gente sempre prega uma dieta mais integral, fugindo desses aditivos, dessas coisas refinadas. E no papel do psiquiatra, isso também existe uma interação com a alimentação? E como funciona, Cristiano? Tu imagina, Fabrício, um indivíduo que deprime, um indivíduo que tem um transtorno de ansiedade, que realmente vai utilizar medicamento anticolinérgico e vai ter constipação, ou que realmente vai iniciar uma diarreia, ou que tem trabalhos específicos para realizar e tem que viajar. Dentro da área da psiquiatria, os componentes metabólicos, o impacto é muito grande. Uma grande parte dos medicamentos podem, muitas vezes, pelo componente antihistamínico, que é o componente que nós costumamos utilizar até para sedar o paciente, para reduzir o componente de ansiedade, eles têm a tendência de ser orexígenos, vão aumentar o apetite. E, infelizmente, aumentando o apetite, eles vão comer alimentos que muitas vezes são muito calóricos, aumentando o processo metabólico. Dentro, sim, da psiquiatria, ainda mais a psiquiatria da infância e adolescente, nós tentamos conversar muito com eles sobre a dieta, sim, baseada em fibras, quanto mais folhas, melhor, quanto mais legumes, se possível, melhor, alguns bagaços, melhor, e tentar sair desse processo fast food, né, esse processo de gordura saturada, de fritura, de um açúcar muito mais pesado, que faz uma fermentação
mais inadequada. Então, é sim sempre muito bem orientado, principalmente para pacientes muitas vezes depressivos, importante, e pacientes que a gente já faz o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Porque os medicamentos, quanto mais nós aumentamos a polifarmacologia, mais nós intervimos com mais medicamentos, temos consequências mais importantes dentro do próprio metabolismo. Né? Então, realmente, o componente nutricional e colocar esse paciente em movimento é essencial. Essa é uma realidade para você e para nós também. Buscar um tripé, como muitas vezes falam, em tratamento psiquiátrico, psicoterápico, ajuste alimentar, nutricional, atividade física e ainda o ajuste medicamentoso, né? E é isso que a gente busca. E como você também falou, a gente sempre busca o atendimento da necessidade do paciente, né? A medicina baseada no paciente e não no protocolo, como você muito bem falou. Sobre fatores de estresse em doença inflamatória, a gente sabe que a depressão leva esse paciente mais vezes ao pronto-socorro, isso aumenta custos à sociedade, ao paciente, a dor, como você falou, que esse paciente sente é muito maior, por um limiar de dor diminuído, né? E esses todos são fatores que desencadeiam a piora desses nossos pacientes, e a gente vê isso no dia a dia do consultório, né? O ajuste é essencial e é isso que a gente sempre busca, acredito que o senhor também. Uhum. Tu sabes que além do ajuste, me falou uma coisa muito interessante, né? A abordagem única, e eu estava falando anteriormente com a Letícia, a questão do preconceito, né? Também trabalhar dentro desse paciente que ele pode cair, que ele possa vir a cair. Que dentro de uma patologia tão importante, né, que é a doença inflamatória intestinal, ele pode cair. Em algum momento ele vai ter uma situação de crise importante que vai derivar para esse processo. Mas até então que ele consiga, né, pedir, né, chamamos de ter a humildade, então sair da sua rigidez e buscar auxílio para que ele possa ser ajudado. É isso aí. Perceber que você está em crise, né? Eu sempre comento, muitos colegas comentam que a doença inflamatória, na verdade, é uma jornada, né, ao longo da vida. E são pacientes jovens, né, dos seus 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que têm uma expectativa de vida ali de mais de 40, 50 anos. E lidar com a doença crônica, eu acho que é a grande dificuldade, né? A crise vai acontecer. A gente está aqui para tentar auxiliar, para tentar ajudar, para achar o caminho, e muitas vezes esse caminho é medicamentoso, mas como você bem falou, existe muita interação, né? Recordando essa paciente que você comentou, da fístula, a paciente jovem com transtorno bipolar, a gente colocou um corticoide nela porque ela estava em crise e já foi um desencadeante para ela da parte psicológica, psiquiátrica, muito grande, né? E a interação de medicamentos como os biológicos, a gente conhece pouco na psiquiatria. Você tem alguma informação maior, assim, porque a gente não consegue, não escuta muito, não vê muito artigos sobre interações psiquiátricas com o uso dessas medicações. Dentro da doença inflamatória, dos componentes imunológicos e reumatológicos, já tem um acompanhamento importante que pode vir a deprimir, sim. O paciente tem a tendência, assim, de deprimir. Porque vai baixar muito a energia do paciente, né? Vai baixar muito o componente chamado volitivo, a sua conduta de tomar iniciativa com relação, né, e tomar iniciativa para conseguir enfrentar essa real situação. O esteroide, né, todo esteroide, infelizmente, de alta potência, ele vai causar algum tipo de transtorno, tanto ansiogênico, né, causando ansiedade, quanto depressor, muitas vezes causando alterações bem severas, né? Tu chega numa noite, numa manhã, tu começa a manejar o paciente, no final da tarde, tu sabe, o paciente chega a estar agitado, está em sudorese, já não dormiu à noite, interfere no ritmo circadiano, e assim vai. No entanto, também se percebe, né, Fabrício, com relação à melhora do processo inflamatório, esses pacientes também vão melhorando, né? Cabe a nós, sim, realizarmos orientação, o amparo, termos paciência com relação a isso também, que é muito importante sempre, né?
trabalhar a equipe de enfermagem, trabalhar todas as pessoas que vão estar em contato com esse paciente, para que realmente ele possa se sentir tanto esclarecido quanto amparado. E isso é uma necessidade, né? Capacitar todo mundo que lida com pacientes, né? E essa intenção são as intenções dos centros, né, de doença inflamatória em acolher, você ter um telefone disponível para você conseguir tirar suas dúvidas, porque a crise acontece, muitas vezes não é uma crise, mas é um sintoma gastrointestinal, afinal existe uma associação entre doença inflamatória e síndrome do intestino irritável, quase 30% dos pacientes têm, que é aquela coisa, né, de vez em quando você está bem, você não tem atividade de doença, mas você come alguma coisa diferente, você sai do teu dia a dia, e lá vem a diarreia, e lá vem a cólica abdominal, por estímulo, né, por ter essa predisposição. Eu sempre comento que, na verdade, o intestino desses nossos pacientes são o alvo dele, né, é onde vai ter toda essa descarga adrenérgica e muitas vezes... Né? Isso aí, né? Lá é a manifestação. Então, o que tem que entender também, acho que para esses nossos pacientes crônicos, né, com doenças inflamatórias e vários outros tipos de doenças crônicas, nem tudo é uma crise. A gente tem que entender o que está acontecendo, tentar se reajustar, reequilibrar e achar um caminho, né? E esse caminho, às vezes, é difícil para trilhar, né? E por isso que a gente está aqui para amparar. E muitas vezes é a gente que aprende muito com os nossos pacientes, né? Ou a maioria das vezes, né? A observação. Existe uma molinha muito bonita chamada mola da resiliência, né? E essa capacidade de enfrentar situações de crise. Com o tempo, nós vamos adquirindo essa habilidade. Com certeza, nós vamos adquirindo essa habilidade. Se nós vamos tendo bons enfrentamentos, vamos passando por essas dificuldades todas, e temos boas orientações, e vamos trocando experiências, que isso também, acho que a Letícia falou anteriormente, essa troca, sabe que existe algum tipo de referência que pode dar um suporte e interagir consigo, nós vamos melhorando essa nossa capacidade de lidar com situações de crise. Então, isso também vai ter um efeito muito importante nos eventos inflamatórios, porque constantemente esse indivíduo sendo estimulado e tendo eventos severos, um deles, infelizmente, pode ser a faculdade, o trabalho, e infelizmente também pode ser a sobrecarga de processos familiares, ele vai conseguindo reagir a isso, vai conseguindo interpretar essas situações. Por isso que a gente trabalha muito esse processo da própria psicoterapia, né, Fabrício? Dá um tempo, dá um intervalo, dá um processo importante, retroagir um pouco, saber falar, se permitir falar, não ter medo de falar, não ter vergonha de dividir, de trocar esses padrões de amparo, né? Isso é imprescindível. Justo, concordo plenamente com a sua fala, e eu acho que a gente aprende com o tempo, né? A gente está aqui para tentar capacitar, informar, discutir, né, das mais diversas situações para tentar encontrar o caminho de cada um, e isso é único, né? Eu acho que nós já temos quase 50 minutos, vou chamar a Letícia, eu acho, para ela moderar alguma questão que possa ter surgido, né, para ela dar sequência. Apareceu uma muito interessante nos comentários aqui. Então, eu já fiz algumas anotações aqui para a gente ainda esclarecer mais algumas coisas, mas eu quero já levar de primeira aqui uma pergunta para uma paciente, Sara. A gente sabe, por exemplo, que se vai diagnosticar uma doença inflamatória, vai fazer um exame de sangue, uma colonoscopia, e ela fez uma pergunta assim, tá, mas para ver o nível de serotonina, ou ver os níveis relacionados, né, à ansiedade, depressão, tem exame de sangue? Sara, se caso alguém te solicitou exame de serotonina para verificar a tua serotonina, esse médico, ou ele literalmente não estava orientado, ou infelizmente ele estava suspeitando que tu estavas com uma doença, com carcinoma de estômago. Que o adenocarcinoma de estômago é uma das poucas células, sim, que produzem serotonina. Fora isso, não temos hoje o medidor de serotonina sérico, que seria o medidor no nosso corpo, pela medida sanguínea.
A grande maioria dessa nossa serotonina, ela é em nível de junção neuronal. Então, assim, não temos um medidor específico para a serotonina. Então, se pediram para ti, por favor, leva para o teu médico de confiança e ele vai poder te explicar que, infelizmente, né, exames específicos, muitas vezes como serotonina, muitas vezes está a paciente do Dr. Fabrício deprimiu e se foi num clínico em si ou num colega, e ele solicitou serotonina e solicitou uma litemia. Pessoal, os exames da litemia só são utilizados em pacientes usuários de carbolítio, que é um antidepressivo, né? Que é um potencializador dos antidepressivos, que tem um nível ou terapêutico ou tóxico. Então, a gente precisa medir a litemia. Então, se você não é usuário de lítio, nós não costumamos pedir lítio para verificar se o indivíduo está em depressão ou não. O mesmo vale para a serotonina. Nós não costumamos pedir serotonina sanguínea. A Sara está agradecendo, tá, que tenha recebido uma explicação assim tão clara sobre isso, né? Os remédios psiquiátricos normalmente é na base da tentativa, né, do acerto, não é assim que funciona? Você vai medicar um paciente, doutor, com a esperança espera um período, vê como o paciente está reagindo, né? Vai fazer o ajuste da dose, manter ou vai trocar. É assim que funciona? Sim. De acordo com o tipo de crise, de acordo com o tipo de sintoma, de acordo com cada paciente e a sua comorbidade, nós conseguimos nos aproximarmos de um antidepressivo praticamente ideal. Indivíduos hoje que têm mais dor crônica associada, muitas vezes nós utilizamos inibidores da recaptação da serotonina associados a inibidores da recaptação da noradrenalina, que também tem um efeito bom, né, na dor, muitas vezes na dor neuropática, em algumas mulheres em si, nos seus sintomas de fogachos em si, tem uma resposta boa. Na adolescência e na infância, nós procuramos observar também o menos, né, o que menos vai modificar o paciente, o que menos vai interagir com esse paciente, porque é uma fase que tem um outro padrão também totalmente diferenciado da mucosa gástrica, da mucosa intestinal, e nesta fase, devido ao descontrole de impulso, ao aumento dos processos de irritabilidade, até as próprias situações onde o impulso ele é prevalente, nós temos um cuidado muito grande com relação aos antidepressivos, tanto que é muito dividido isso para com os pais, né, porque alguns antidepressivos, infelizmente, têm a tendência até de potencializar, né, a ideação suicida em adolescente. Então temos que ter um cuidado. Um outro fator, eu acho que é importante, são os efeitos colaterais, né? Cada medicamento tem seu padrão de efeito colateral e às vezes isso é limitante, né, para esse paciente, é isso que você precisa ajustar para fazer a troca, né, para pensar em, né, mais uma coisa que a gente tem que pensar sempre é o efeito colateral, né? Isso tem que já estar embutido no próprio pensamento do médico, né? Nenhuma medicação atualmente é isenta de ter algum efeito colateral. Aspirina tem efeito colateral, paracetamol tem efeito colateral, dipirona tem efeito colateral, então, assim, a prescrever qualquer tipo de medicamento em si, nós temos, sim, que informar os pacientes. Pensem vocês, né, que muitas vezes, falando farmacologicamente, né, misturinhas de medicação para enxaqueca, muitas vezes podem resultar, muitas vezes, num processo embólico, pode resultar, muitas vezes, num processo isquêmico, e a grande maioria desses medicamentos estão no balcão da farmácia, né? A gente pega de punhado, muitas vezes, né? Medicamentos, muitas vezes, que têm a substância carisoprodol, e eu posso me estender a noite inteira falando da maioria deles, e é um relaxante muscular. Automaticamente esse paciente também vai ter hipotensão, vai ter alterações importantes. E muitas vezes não se sabe porque o paciente está comendo muito, né? Porque a grande maioria desses medicamentos são orexígenos, então não dá para ficar utilizando qualquer coisa do balcão da farmácia, né? Infelizmente, não dá. Sabemos que vocês podem me referir assim, poxa, Cristiano, mas a gente não tem acesso ao médico, não tem tanto acesso à pessoa que possa orientar. Porém, havendo esse alcance, nós temos que ter essas perguntas para fazer para os nossos profissionais da saúde, né?
não somente se referirmos a um sintoma e em troca disso recebermos um remédio, né? Porque nem tudo é isso. Então, essa fala do doutor vem de encontro a uma coisa que eu tinha notado aqui, é a questão da automedicação, né? Acho que tanto no lado da psiquiatria quanto da doença inflamatória intestinal, nos grupos que a gente tem do WhatsApp, a gente sempre deixa os pacientes conversarem, trocarem experiências. Eu observo que uma das maiores interferências que a gente tem que fazer, e eu, como, né, participante da associação, eu costumo fazer, é quando os pacientes fazem a experiência de trocar receitinha. O que vocês tomam para isso? O que vocês tomam para aquilo, né? Eu acho que tem que prestar muita atenção. É isso que vocês falaram, cada paciente é único, né? O tratamento é individualizado e a gente não pode se automedicar, né? Porque a medicação tem suas reações também. Por exemplo, está tomando medicamento, tem doença inflamatória intestinal, vai tomar uma outra medicação, acaba prejudicando a doença inflamatória intestinal ou vice-versa, né? Então, eu acho que essa automedicação é uma coisa muito importante. O paciente tem que parar. Letícia, até fitoterápico a gente tem que ter um cuidado. Muitas vezes você está utilizando, vamos criar um exemplo, então, estamos utilizando o inibidor da recaptação da serotonina, uma sertralina, uma fluoxetina, e você vai no terapeuta, né? Vai no terapeuta, vai no nutricionista em si, e muitas vezes, de forma não informada, ele te prescreve uma erva de São João. Tá mais ansioso, e você vai no naturalista, e muitas vezes essa interação com esse fitoterápico vai bloquear a saída da serotonina. E esse indivíduo, do nada, em 1, 2, 3 dias, vai começar a ter tremor, febre, arritmia, dor muscular, não sabe por quê. Então, assim, também tem que ter um cuidado extremo com relação. Os chás da vovó, tranquilo, não tem problema, manda ver, né? Chá de erva doce, chá de coejo, chá de cidreira, mas, né? Até chá de camomila em exagero agita, né? A gente sabe que pode agitar. Então, assim, tem que ter essa consciência, né? Porém, estou utilizando um medicamento aqui fornecido pelo meu conhecido de completa confiança que me tirou da depressão, né? Um remédio que o meu conhecido trouxe dos Estados Unidos vai melhorar minha depressão. Calma, né? Vai ler a bula um pouquinho, vai se informar, ou ficou em dúvida, não use, né? Busca auxílio, busca informação. A automedicação hoje, tem até uma pergunta aqui do Arthur, que ele fala sobre os anti-inflamatórios, né? A grande maioria dos anti-inflamatórios não esteroides utilizados para dores crônicas em si, musculares, osteomusculares, podem vir a inflamar. O Fabrício está aqui para poder referir sobre isso, né? Vai causar muitas vezes uma duodenite, vai causar muitas vezes uma gastrite. Olha o Theo para participar aí, ó. Desculpa, gente. Acabou o tempo, deu 1 hora, o Theo apareceu aqui. Peço desculpas, mas é interessante. O papai tá conversando aqui, Theo. O Theo vai participar. Que show. Olha lá. Que espetáculo. Tá na hora de dormir, ele veio me chamar, pessoal. Peço desculpas, mas tá na hora de eu sair da live, me desculpe qualquer coisa. Agradeço aí pela oportunidade, desculpe por não poder ajudar mais. Não, mas agradecemos, doutor Fabrício. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Então, seguimos um pouquinho mais, Letícia. Podemos dar sequência. Tem mais alguma pergunta? Eles perguntaram para nós, sabe que pacientes com DI não podem tomar anti-inflamatórios, mas em relação à medicação psiquiátrica, tem algum medicamento, o doutor já falou um pouco sobre isso, né? Mas tem um medicamento assim que, vamos supor, como o paciente um paciente de doença inflamatória, o doutor não pode receitar para ele alguma medicação específica? Dentro de doenças mais graves, Letícia, como bipolaridade, depressão grave que cronifica, esquizofrenia, que são doenças também muito severas e crônicas, nós vamos muitas vezes utilizar antipsicóticos. Esses antipsicóticos, eles podem ter uma consequência muito importante, né? Um medicamento específico tem que ter um cuidado muito grande, é a clozapina, que é um dos mais importantes, dos antipsicóticos mais resolutivos dentro da esquizofrenia, que é o nosso último recurso, muitas vezes, quando o paciente não responde a quase nada, nós temos esse resgate. Só que clozapina
ela pode baixar muito a imunidade, ela pode dar anemia, pode causar plaquetopenia, que é a redução das plaquetas do paciente. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, né? O paciente muitas vezes começa internado, e depois disso ele vai evoluindo para outros exames em si. Temos que ter um cuidado muito grande com os anticolinérgicos, né? Medicamentos relaxantes musculares, tipo a própria ciclobenzaprina, que ela pode, além de baixar muito a pressão arterial, ela pode causar um pouco mais de constipação também. Então, e é um medicamento que ele não passa nem por receituário controlado, somente no Brasil, né? Medicamentos como polaramine, como Fenergan, como medicamentos para alergia e a ciclobenzaprina em outros países são de medicação, são de receita controlada, somente no Brasil que não, infelizmente. Então, a maioria dos acidentes, muitas vezes, se dá com essas medicações, não com os medicamentos realmente utilizados especificamente pela psiquiatria e pela neurologia, né? A grande maioria se dá em medicamentos que nós não temos, muitas vezes, não sabemos o limiar de perigo dele. Então, o Arthur também me perguntou se é importante, né, vamos supor que um psiquiatra participe de uma equipe multidisciplinar para tratamento de DI. Eu diria para ele com toda certeza, absoluta certeza. A gente fala as doenças inflamatórias intestinais, tem as MEIs, né, que são as manifestações extraintestinais, que entram em reumato, dermatológicos, mas a parte da psiquiatria, psicologia, com certeza, uma equipe multidisciplinar de doença inflamatória não tem como deixar esses profissionais de fora. São de suma importância esses profissionais junto nessa equipe multidisciplinar com tratamento de paciente com anemia. Uma coisa importante também que o doutor Cristiano comentou foi sobre outras terapias, né? A importância, né, de poder o paciente ter essa liberdade também de, junto com o tratamento que ele faz, ele poder fazer um pilates, poder fazer, né, um yoga, e isso é muito importante, né, doutor? Ter essa atividade física, né? É uma atividade física também. Com certeza. A palavra mágica é tomar consciência de si e se colocar em movimento. Tomar consciência de si é realmente saber o que está doendo, o que está incomodando, poder prestar atenção nas suas escolhas, nas suas decisões e realmente poder escolher com calma, posterior a respirar. Esses padrões de terapia, nós não somos os donos da verdade. A principal orientação é realmente, se você está fazendo uma terapia específica, conversa sobre isso. Pergunte orientação. Está fazendo um pilates, muitas vezes a própria terapeuta, a fisioterapeuta que faz o pilates em si, ela já também trabalha especificamente para um processo de relaxamento, vai trabalhar algum componente de fáscia muscular, vai trabalhar algum componente, muitas vezes, pelo próprio distúrbio hidroeletrolítico, vai trabalhar um pouquinho mais de equilíbrio, vai trabalhar os processos de enxaqueca. Tu falaste antes em massoterapeuta, realmente o componente de relaxamento, né, uma massoterapia muito bem realizada, ela tem uma resposta boa em termos de relaxamento. São pequenas intervenções. Dentro do processo psiquiatria, psicologia, sim, cada vez mais os serviços multiprofissionais, eles têm os profissionais da área da psicologia inseridos, porque cada vez mais nós conseguimos, né, interferir nesse processo. E realmente, tudo que for te colocar em movimento e tudo que puder te dar um pouco mais de consciência corporal e equilíbrio vai ser de suma importância para a tua vida, né? Então, nessa questão de equilíbrio, tudo isso, outra palavra-chave que o doutor colocou aqui para nós foi a aceitação, né? Sim. A gente percebe dos pacientes que não aceitam, às vezes, a sua patologia e tem o abandono do tratamento, tanto em doença inflamatória quanto numa doença psiquiátrica, uma doença, né, precisa de uma intervenção do psiquiatra. Essa falta de aceitação faz com que piore o quadro, tanto da parte de psiquiatria quanto da doença inflamatória. Depois, uma retomada, né? Você conseguir esse equilíbrio de novo é demorado, né, doutor? Sim. 50%, Letícia, dos pacientes com doenças crônicas que deprimem perdem adesão terapêutica. Isso é um universo.
É muita gente. Então, imagina, no meio de uma intervenção para uma doença inflamatória, esse indivíduo deprime e realmente decide não fazer. Não vai fazer. Então, assim, este processo também é de suma importância, né? Nós ficarmos observando o nível de adesão desse paciente, perceber se daqui a pouco, opa, esse paciente aqui deprimiu, ele vai ter dificuldade de aderir, vai ter dificuldade de continuar o tratamento. Vamos grudar, vamos orientar os pais, vamos trazer os pais para perto. Muitas vezes, se é um adolescente, principalmente, né? Orientar muito esses pais com relação às próprias cargas que esse paciente vai ter, porque muitas vezes por ter uma dor, imagina um adolescente com dor, né? Imagina um paciente com uma cólica menstrual, muitas vezes tem reações importantíssimas com processo inflamatório, que não vamos diminuir a importância, mas imagina um indivíduo com uma doença inflamatória intestinal no seu colo, né? Com uma dor extrema, com dilatação, com dificuldade para ir à sua escola, com dificuldade de interagir entre os seus, né, com uma exclusão, se sentindo excluído ou se isolando dentro do seu micro-universo, que é o seu quarto, né, dentro de um silêncio perturbador, muitas vezes, né. Eu vi que a Giovana perguntou, né, de participar de grupos, a gente tem grupo do WhatsApp para trocar experiências, né, então eu só quero aproveitar e passar essa informação que os pacientes têm, coloquei ali no nosso chat, o nosso site, né, da associação, que através do site o paciente faz o cadastro, ele tem a opção de querer, se quiser participar do grupo do WhatsApp, né, e no site, pode passear um pouquinho pelo site também, como eu falei, ver os nossos conveniados, algumas informações importantes que a gente tem sobre doença inflamatória, né? Eu acho que é importante isso. As pessoas Com certeza. Ter informação. Eu não sei do tempo do doutor, mas acho que só mais um ponto ainda que eu gostaria de a gente ressaltar aqui, que vocês comentaram, né? O doutor Fabrício, o doutor comentou de quando o paciente tem alguma dúvida, quando ele tem necessidade, e a gente mesmo orienta os pacientes, procurem o seu médico, procurem o seu profissional, procurem. Mas a gente esbarra numa situação, por exemplo, de pacientes que fazem tratamento pelo SUS. Como que a gente poderia, será que melhorar isso, né? O paciente às vezes não está bem, a gente sabe que tem paciente que consegue ligar na clínica, mas o próprio médico passa um número de celular, de WhatsApp, para o paciente entrar em contato, né? Mas nem todos os pacientes têm esse acesso. Sim. São outras realidades, né, Letícia? Temos uma realidade muitas vezes muito ingrata, porque chega no momento que vai faltar esse suporte. Aqui em Concórdia, muitas vezes nós trabalhamos junto com a orientação do CAPS, né? Chega o CAPS, existem colegas que trabalham, mas quando chega num nível muito importante, a psicóloga nos liga, a assistente social nos liga comentando, porque muitos desses pacientes nós acompanhamos também já em algumas internações, e dentro disso, realmente, eu acho que com um pouco de insistência a gente consegue acessar. E isso é uma característica muito grande que vale para todos os colegas assim, que fazem parte do atendimento a qualquer tipo de indivíduo, sendo ele privado, plano de saúde ou público. Temos que melhorar esse contato, nós temos que melhorar muito esse processo empático, né? Eu acredito que grande parte hoje das universidades estão tentando trabalhar esse grande processo que é a proximidade do profissional da área médica com relação ao paciente. Porque não precisa ser uma hierarquia, né? É atendimento humanizado, né, doutora? Isso, quanto mais humanizado, melhor. Isso é o atendimento humanizado, né? Você permitir muitas vezes dar 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos a mais, que muitas vezes essa intervenção de escuta, ela é soberana. Ela vai abrir um link, vai abrir um caminho para esse paciente, muitas vezes, que muitas vezes nesse pequeno movimento a gente intervém dentro de uma ideação suicida, a gente intervém dentro de um processo catastrófico que pode vir a ocorrer para frente. Então, assim, é de extrema necessidade, né, Letícia? Não é nem importância. Importância a gente não vai dizer nem comentar. Então, tá, doutor. Não sei se o doutor tem algumas considerações finais ainda para passar para nós. Se o doutor tem algum recado. Primeiramente, adorei o convite hoje de estar contigo, com o Fabrício. Muito obrigado. É sempre uma grande satisfação de estar
com o Fabrício, estar conhecendo pessoas novas, isso a internet abre esse espaço bom, né, e sendo um evento consagrado, sério, adequado, fico muito feliz em poder contribuir. A grande questão para todo o sistema como indivíduo, toda pessoa em si que padece por algum tipo de patologia, sendo ela física ou mental, é que nós possamos, sim, primeiro, ter crítica disso. Segundo, a partir de que tenha crítica, repito para vocês, ter humildade de buscar atendimento, ter humildade de buscar esse acesso. Tomar iniciativa para buscar esse acesso, tem primeiro a ver muitas vezes, conversar com familiares, conversar com seu médico de assistência e estabelecer uma combinação com relação a isso. A partir destes movimentos, eu acredito que as coisas se encaminham. Se não encaminharem da forma mais adequada, não desista. O que nós não podemos nesse processo todo é desistir, porque todo este movimento eu tenho certeza que melhora. Hoje em dia nós temos mecanismos muito importantes de amparo, cientificamente, ou na parte da área médica, assim, temos boas intervenções que derivam, muitas vezes, para uma remissão de todo este processo. O processo depressivo tem tratamento, né? A depressão em si, atualmente, e a ansiedade tem tratamento. O que não tem tratamento é o preconceito. Isso aí nós temos que eliminar, né? Literalmente, com informação, com esclarecimento, para escaparmos, muitas vezes, da própria ignorância do indivíduo, muitas vezes da ignorância que gera a própria resistência do indivíduo, né? Em fazer este movimento empático. E muitas vezes está dentro da nossa família. Então, que possamos cada vez mais instruir, né? Porque é muito interessante, na minha experiência, a maioria desses indivíduos caem, né? Eles conseguem me dizer isso anos depois, dizendo, o meu fulano de tal, como eu briguei com ele, como eu falei com ele, como eu achei que era frescura, como eu achei que era vadiagem, que era preguiça, e hoje eu estou aqui. Né? Estou bem, estou super bem, estou realizado financeiramente, mas hoje eu tenho uma doença que eu não consigo controlar, e a partir disso eu estou em desamparo. Então, assim, todos nós podemos cair. A partir que saibamos disso, todos nós podemos também levantar. Então, que continuamos assim. Eu acho que essa sua fala e duas palavras importantes para a gente, né, encerrar a nossa live. A gente falou de tantas dificuldades hoje, né, doutora? Assim, de tantas, como uma paciente colocou assim, que é triste. Realmente é triste, não é uma situação fácil de viver. Mas uma das palavras é informação, né? A gente tem que buscar informação, essa é uma arma poderosa para qualquer tratamento, né? Assim como o doutor colocou o Setembro Amarelo, para nós é o Maio Roxo, né? A gente trabalha o ano todo, mas dá ênfase nesses 2 meses, né? Para incentivar a informação. E outra é saber que doenças crônicas não têm cura, mas tem tratamento. Eu acho existe tratamento. Esse é o nossa grande busca, nosso grande ganho, né? A doença pode entrar em remissão, pode entrar em equilíbrio, né? Então, doenças crônicas, aceitar, eu tenho uma doença crônica, mas tem tratamento. Isso. Né? E a minha identidade é a minha identidade. Eu sou portador de uma doença crônica, né? Mas eu tenho um nome, eu tenho uma família, eu tenho pessoas para comigo, e eu posso sim fazer o possível para me reabilitar. E me reabilitando, eu também posso ajudar mais pessoas. Isso é muito interessante. Né? Que não percamos nossa identidade. Isso também é fator de extremo detalhe, né? E de extrema importância. E para nós, enquanto associação, assim, eu acho que é maravilhoso a gente encontrar profissionais, como o doutor Fabrício, como o doutor Cristiano aqui com a gente hoje, né? Num dia de semana, né? Reserva esse espaço para trazer tanta informação importante. A gente vê que são pessoas que se importam com o ser humano, que abraçam a nossa causa, tem essa empatia que o doutor colocou ali, né? Isso é maravilhoso, são pessoas altruístas. E nós, enquanto associação de pacientes, nós somos imensamente gratos, né, por esse altruísmo, por esse tempo de vocês aqui com a gente, doutor. Só temos a agradecer mesmo, agradecer muito. Também te agradeço. Muito obrigado. Conhecer o Cristiano, né? Eu acho que, se Deus quiser, a gente vai ter outras lives, outras conversas.
Eu vi, já anotei ele no chat também, as pessoas anteriormente, como eu comentei no início da live, que já conhece o doutor, né, que está aí no oeste do estado, o quanto já tem um apreço muito grande, né, pela sua pessoa. Então, agora nós estamos dividindo isso com os demais pacientes também. Obrigada, Muito Paulo. agradecido. Muito obrigada. Valeu, boa noite, tudo de bom. Então, doutor, muito obrigada. Muito obrigado, boa noite.